Bom, vamos lá. Nesta aula eu vou falar sobre relações e interações sociais na vida cotidiana do indivíduo socializado. Vamos lá. Basicamente, vamos lá. Eu vou me basear pela teoria de Erving com G no final, Goffman, um sociólogo canadense que em 1982 teorizou, pelo menos é a data do trabalho científico que eu já tive acesso. Eu não sei exatamente quanto ele viveu e exatamente quanto. Sei que em 82 ele estava vivo. E ele basicamente teve uma teoria para explicar isso que eu vou falar para vocês, que são as relações e interações do indivíduo na vida social. Como assim relações e interações? Qual relação? Qual interação? A interatividade que você tem em sociedade, quando você sai na rua, quando você vai no açougue, quando você vive, quando você está, em vida social. Como funcionam essas relações? Segundo a teoria de Erving Goffman, a respeito da tipificação de papéis sociais, nós, basicamente, construímos, entre aspas, um personagem quase em todos os momentos da nossa vida. Quando você está na escola, você é aluno, você tem que se comportar como tal. É o seu papel social. Se você está na escola como professor, você tem um papel social como professor. Se você está no supermercado, na fila do açougue, você tem que pegar a fila, porque é uma norma social. É um papel social que você tem naquele momento. É uma obrigação social. Para que possamos viver em harmonia. Para que possamos viver em sociedade. Porque o ser humano, ele é isso. Ele é um ser social, E qual é a comparação com o teatro? Vamos lá, vamos pegar alguns elementos do teatro, Estamos lá tendo uma peça teatral. O que não pode faltar numa peça teatral? Primeira coisa, que a gente tem que pensar. Roteiro. No roteiro você coloca tudo que você vai falar no palco. E quando você sobe no palco, você tem que declamar aquelas palavras, você tem que atuar e você tem que ser um bom ator. E quando você está nessa parte alta do teatro, no palco do teatro, no momento, da peça, você percebe que a plateia ela vai se envolvendo, ela vai interagindo com o ator. E você, enquanto ator, você, enquanto atriz da sua vida real, comparada ao teatro, você vai modificando o seu comportamento de acordo com a plateia. A plateia, ela escolhe se ela aplaude ou se ela vaia. E a vida, ela é assim. Quando você está caminhando nas ruas, dependendo do que você faz ou deixa de fazer, existe alguém que está olhando que pode ser uma plateia. A plateia, ela diz tudo que ela pensa, tudo que ela sente, batendo palmas ou vaiando. Enquanto você, enquanto ator social, você tem que ser professor, ser aluno, você tem que ser prefeito, ser açougueiro, você tem que ser mãe, você tem que ser pai, você tem que ser tio, avó, e são todos papéis sociais. Dependendo do lugar que você está, você muda o seu comportamento. Quando você vê seus pais, quando você vê seus amigos na rua, numa balada, quando você vai à igreja, ao templo onde você segue a sua religião, você tem um comportamento tipificado, um tipo de comportamento. E isso não tem nada a ver com falsidade. As pessoas elas não são falsas. Não é essa a questão que a gente está entrando. Mas nós automaticamente ou naturalmente, não sei qual palavra encaixar aqui nesse contexto, mas automaticamente acontece. Você se comporta de acordo com as coisas que estão na sua volta, socialmente. Qual é a única diferença do teatro de Erving Goffman para a vida real? O roteiro. Porque no teatro você tem que ter um roteiro. Você sabe o que você vai falar. Você até que é influenciado pela plateia enquanto está declamando. Mas não tem roteiro a vida real. Na vida real você não ensaia o que você vai falar. Às vezes até ensaia. Mas normalmente não. A gente vive a vida. Vive a vida. Quais são as semelhanças do teatro e
a vida real. O palco e a fachada, que seria o cenário daquela peça teatral, influencia tudo que está acontecendo ali no palco. A plateia, olhando a peça teatral, influencia também, né? Essa atriz, esse ator atuando, esses indivíduos atuando, né? O que isso quer dizer? Que na vida real, tudo que está à volta, à nossa volta, se é um templo, uma igreja, se eu estou lá pela religião, se eu estou numa assembleia, se eu estou num show, se eu estou numa balada, se eu estou jantando com a minha família, tudo que está à nossa volta, o palco e a fachada, influencia o nosso comportamento. Então aí está a semelhança entre palco e fachada do teatro com a vida real. É o quê? O palco e a fachada da vida real. Aquela paisagem, aquela quantidade de pessoas que também vão ser que serão as plateias. Entende? Tudo certo até aí? Então vamos lá. O primeiro quesito da vida real e o teatro é o roteiro. Na vida real não tem. A questão do teatro tem um script. Já existe, né, algo escrito que vai determinar o que você vai falar. Isso quer dizer que quando você subir no palco vai ser exatamente como você quer? Às vezes nem é. Às vezes você ainda improvisa no teatro. O que mais é parecido? Teatro e vida real. O palco e a fachada. Tanto o palco quanto a fachada são as coisas, né, que fazem parte do cenário. O cenário da vida real, o cenário do teatro. Não importa. Estou falando dos dois ao mesmo tempo. E tudo isso influencia o seu papel. Como você vai atuar. Por último... Não é o último. O que eu tenho que falar? Assim. Quando você está atuando... e a plateia aplaude ou vaia, naquele momento você está atuando. Então é uma atuação social também. Na vida real você atua também. As pessoas dizem se aprovam ou dizem se não aprovam, né? E isso influencia diretamente a sua quantia de vergonha, a sua quantia de timidez ou até a sua quantia de cara de pau, né? O tanto que você é atrevido em ser quem você é, né? Daí vai entrar a questão da personalidade e um monte de coisa. Mas esta teoria diz que nós somos influenciados o tempo todo pela sociedade que está à nossa volta. Como se estivéssemos num teatro, frente a uma plateia, que vaia ou que aplaude. Uma outra diferença também são os bastidores. Em que momento os atores sociais falam o que pensam? A plateia, por aplaudir e por vaiar ou por vaiar, isso quer dizer que a plateia diz o que pensa. É mais verdadeira. Elas dizem se gostam ou não. E você, enquanto ator, você tem que agradar. Você o tempo todo tem que agradar. Ter um papel tipificado, um tipo de comportamento para agradar o seu sogro, a sua sogra, a família da pessoa que você tem uma relação, por exemplo, ou seus alunos, alguém que você queira impressionar. Isso é um papel social. Todos nós temos papéis sociais. Eu posso ter papel social de amigo e com os meus amigos eu vou me comportar de uma forma, eu vou ter um papel. Como pai eu vou ter outro papel. Então eu sou amigo e pai ao mesmo tempo. E filho ao mesmo tempo. E afilhado ao mesmo tempo. Quantos papéis sociais nós podemos ter? Um monte, né? Os bastidores. É importante pensar nos bastidores. Após a atuação, quando você vai para sua casa e começa a pensar no que aconteceu o dia todo, você desabafa com alguém que você gosta, ou mesmo conversa sozinho. Fala, nossa, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter feito aquilo. Esse é o momento que você chega nos bastidores. Quando naquele momento que está acontecendo o ocorrido, você, ai, desculpa, e tal, você está atuando. Quando você chega na sua casa e fala, nossa, eu deveria ter feito desse jeito. Você, enfim, relaxou, está no camarim da vida real, teatro da vida real, e desabafa. Só no camarim a gente fala o que a gente realmente pensa, né? Camarim não, nos bastidores. E no teatro, como é que funciona? Dessa forma. No momento da atuação, você tenta atuar da melhor maneira possível, as pessoas aplaudem ou vaiam. Quando você vai para os bastidores, enfim, você tira a maquiagem do papel que você estava fazendo e, enfim, você fala o que você pensa. Esses são os bastidores. Então, na atividade, eu quero que você entenda, na teoria de Erving Goffman, a semelhança entre a vida real e o teatro.
que são o roteiro, que só existe no teatro. Na vida real, não. Roteiro, né? Palco e fachada, que é todo o cenário. E os bastidores. Se você fala na cara e você pode aplaudir ou vaiar, você não está atuando. Você é plateia. Plateia escolhe se vaia, né, ou se bate palma. Se você é a pessoa que tem que segurar aquele comportamento, não pode falar o que você pensa naquele momento, senão você perde emprego, ou então você perde o respeito, ou qualquer outra coisa que seja de âmbito social que você queira, né? Enquanto ascensão social, enquanto sociedade, você quer aparecer nessa sociedade, se você quer agradar, você está atuando. Seria, no caso, né, o indivíduo atuando. E por último, os bastidores. Lembrando que os bastidores não existem para a plateia. A plateia, você já está falando o que pensa, já está vaiando, já está aplaudindo, ela já está no papel de plateia. Os bastidores é para quem, né, no segundo momento, vai até uma parte que ela pode falar o que ela pensa. Basicamente é isso, ok? Acho até que repeti algumas coisinhas, mas desculpem, ignorem e valeu, até a próxima.